Uma ótima noite a todos os crixaenses, a você de Crixás e região. Está no ar o Prosa e Café desta quinta-feira e hoje o nosso convidado é muito especial, o Dr. Rumenig, que vai sanar muitas dúvidas, né? Para você que tem dúvidas sobre direito do consumidor, também para os pré-candidatos ficarem atentos. A gente vai também falar sobre o que pode e o que não pode ser feito em período eleitoral, em pré-campanha. Doutor, seja bem-vindo. Ô Douglas, obrigado pelo carinho e pela atenção, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer poder caminhar junto contigo, meu amigo. Prazer para mim, prazer para todo o nosso público fiel que nos acompanha. Eu quero começar pedindo para que você me fale sobre a sua formação profissional, quais os cargos que você atua. Douglas, então, eu me formei em Direito pela PUC, formei em 2012, hoje já tem 12 anos que eu atuo como advogado. Muita experiência já, né? Já, graças a Deus, tem uma estrada boa aí. Atualmente, nosso escritório, ele consegue abranger todas as áreas, tendo em vista a quantidade de advogados que trabalham conosco. Hoje, nossa equipe conta com cerca de 13 advogados, então a gente consegue ser full service. Todas as áreas de direito a gente consegue abranger. A minha especialidade é direito de trabalho, voltado para as empresas, e direito consumidor, além de atuar eventualmente também na área do direito criminal. Então essas são as funções do nosso escritório e em específico as funções que eu atuo. Muito bem. Você atua na advocacia já há 12 anos, né? 12 anos. Como você isso. disse. Ao longo desses 12 anos, você já deve ter adquirido muitas experiências, já teve muitos casos. Tem algum assim específico que você gostaria de destacar? Douglas, então, o bom da advocacia, com esse tempo, a gente consegue lidar com todo tipo de situação que você imaginar e que você também não consiga imaginar. Então, assim, são situações que acaba que no dia a dia você fala assim, meu Deus, onde que eu vim parar? Teve uma situação, foi de uma cliente lá, quando eu me formei, questão do nome, alteração do nome é uma coisa tão simples, até no início lá, não sabia muito como precificar, cobrei baratinho. Mas depois que eu entrei com essa ação para retificar o nome dela, que a priori seria uma coisa simples, aí fui descobrir que a mulher tinha uns 3 casamentos anterior, que ela tinha alterado o nome, usado o sobrenome do marido, e ela não me contou nada disso. Então, quando eu entrei com a ação e começou a desenrolar, foi aparecendo o sobrenome que ela tinha. Por cima, eu falei assim, meu Deus do céu, se for colocar o nome de todo mundo, sobrenome dessa mulher aqui, ela vai ter 12 sobrenomes aqui. 12 sobrenomes. Então foi uma história muito engraçada, tendo em vista que ela não me contou desses casamentos anteriores que ela havia contraído lá atrás, e só no decorrer do processo, quando a gente foi buscar no cartório, a gente descobriu. Então isso eu guardo comigo até hoje, porque foi um valor baratinho que eu comprei, que eu cobrei dela, cobrei para ajudar, mas no desenrolar do processo foi bem difícil esse processo, foi complexo. Não valeu a pena os honorar, não. Há quem diga que a pessoa pode mentir para todo mundo, menos para o advogado. Essa mentiu para mim, eu era muito experiente e acreditei na mentira. Onde ficam localizados os seus escritórios? Douglas, hoje a gente está escritório em Crixás, que a gente começou tudo aqui, fica ali perto da Praça da Prefeitura, em Santa Terezinha, em frente à loteria, a gente está em Itapaci também, em frente a uma confeitaria bem famosa lá, perto da Praça da Viola, né? Praça Viola. Praça La Viola. La Viola. Então a gente está em 3 cidades, Crixás, Santa Terezinha e Itapaci. Muito bem. Aí você abrange toda essa região, então, né? Toda essa região aí, do Vale de São Patrício para baixo aqui, a gente está atuando. Agora, quais as principais áreas de atuação do seu escritório, de um modo geral, não apenas as suas? Então, Douglas, devido à grande quantidade de advogados que está no nosso time, a gente consegue abranger todas as áreas do direito. Uhum. Então, tem um colega que mexe na área previdenciária, tem um colega que mexe na área de sucessão, divórcio, tem um que mexe na área tributária, na área criminal. Então, a gente consegue atuar em todas as áreas com equipe boa que consegue otimizar todo o serviço. Então, lá não é só o Dr. Rumenig, o Dr. Dagno, o Dr. José, o Dr. Ivo, então, sim, o Dr. Natan, todos têm uma área de atuação diferenciada para poder atender toda a população local. A equipe dos seus escritórios é formada por quantas pessoas? Quantos advogados? Hoje nós somos 13 advogados. 13 advogados. 13 advogados, cada um com área específica. Por isso que a atuação nossa é bem abrangente, porque cada um foca em determinada área. Então, às vezes você me procura lá, mas quem vai atuar no seu processo é o Dr. Dagner, que mexe com a área previdenciária, né, questão de aposentadoria. Às vezes é um inventário, o Dr. José vai fazer. Então, assim, a gente consegue, devido a essa dinamicidade do escritório, atender todas as áreas. Todo problema que o cidadão tiver, ele pode procurar nosso escritório está à disposição. É como eu sempre digo, na dúvida, procure um advogado da sua confiança, né? Sim. Procure um bom advogado. Agora vamos falar sobre direito do consumidor, né?
essa área que você atua e atua muito bem. Doutor, suponhamos que o cidadão teve o seu nome negativado, aí ele foi lá, pagou a dívida, mas não teve o nome limpo dentro de 5 dias úteis. Como reagir diante da situação? O que fazer? Então, Douglas, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece esse prazo, 5 dias, para que a empresa ela possa retirar esse débito que foi inscrito nos órgãos de proteção. Se porventura passou esse prazo, são 5 dias úteis, que na realidade, às vezes 5, mas como são úteis, feriado, fim de semana, normalmente são 7 dias. Então, decorreu esse prazo aí, seu nome continua inscrito nos órgãos de proteção, qual que é o primeiro passo que eu oriento? Procurar a empresa. Ó, empresa tal, eu paguei a dívida tal dia e meu nome continua com restrição. O que está acontecendo? Leva os documentos, está aqui o comprovante. Se porventura você procurou a empresa, ela continuou mantendo o seu nome, a única alternativa que resta é acionar o Poder Judiciário. Você vai procurar um advogado de confiança, esse advogado vai entrar com a ação que chama inexistência de débito. Aí nessa ação você vai explicar, ó, comprei em tal loja, assim, assado, paguei, tá aqui o comprovante do pagamento e até hoje meu nome está nos órgãos de proteção. O advogado vai manejar essa ação que chama inexistência de débito para o Poder Judiciário poder tutelar aquilo e mandar o órgão de proteção retirar seu nome. Esse é o caminho. Mas tenta primeiro na forma administrativa. Conversa com o empresário, vê o que está acontecendo, porque pode ser que o problema seja sanado antes de acionar o Poder Judiciário. Uma vez que aciona o Poder Judiciário, tem todo aquele processo ali. O cidadão que teve o nome, que foi mantido o nome nos órgãos de proteção por um tempo indeterminado, por muito tempo. Aí, de repente, a pessoa quer comprar alguma coisa, não consegue. Tem alguma forma do cidadão requerer algo, tipo a indenização ou alguma coisa assim por causa disso? Sim, a negativação indevida, ela por consequência, ela gera um direito à indenização por dano moral. Então, aquele cidadão que teve o nome negativado de forma indevida, nesse caso, mesmo tendo sido negativado de forma devida, porém pagou e a negativação continua, ele pode se indenizar, ele vai receber uma compensação pelos danos morais sofridos. Haja vista que o seu nome permaneceu nos órgãos de proteção de forma indevida. Então, quem causa um prejuízo a outro, ele tem a obrigação de reparar. Então, alguém negativou de forma indevida, ele vai reparar através de uma compensação, que seria um dano moral, que o Poder Judiciário vai fixar. Hoje em dia está entre torno de 3 a 6 mil reais essa compensação por dano moral. Compensação. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com um advogado, Dr. Rumenig, ele que é um dos grandes advogados conceituado aqui na cidade de Crixás. E se você tiver alguma dúvida, digita aí, tá certo? Pode colocar a sua dúvida aí que a gente vai tentar sanar a sua dúvida da melhor forma possível com o Dr. Rumenig, que é uma referência aqui na cidade de Crixás quando se fala em advocacia. Não somente ele, mas o escritório, juntamente com toda a equipe que ele tem lá. Agora eu quero perguntar para você, Dr. Rumenig, é o seguinte: é verdade que nós sabemos que pagamos transação bancária todos os dias, né? Você mexeu ali, usou um cartão e tal, tem uma despesinha ali. Mas é verdade que nós, cidadãos, não somos obrigados a pagar aquela tarifazinha básica em conta corrente nos bancos? Então, Douglas, o que acontece? Tem uma resolução aí que ela estipula que o banco ele tem que fornecer ao cidadão comum o direito à abertura de uma conta corrente, de forma gratuita. Então, o que acontece? Essa conta ela vai ser diferente de algumas contas, porque cada conta que você deve saber disso, você vai no banco X, o banco tem vários pacotes, a gente falava cesta, né? Não sei se é esse nome que usa hoje. Então, se você quiser mais benefícios, é claro que você vai ter que pagar por isso. Mas se você quer apenas uma conta para você receber seu salário, para você ter 10 folhas de cheque, fazer saques eventualmente, o banco é obrigado a abrir uma conta para você e te isentar dessa taxa. Você não vai pagar taxa nenhuma. Aí tem que ver no banco quais são as limitações. Mas sim, você não precisa pagar taxa nenhuma para ter uma conta em corrente em qualquer banco. Até porque o mundo hoje, como seria o mundo hoje sem os bancos? Então não tem como. Então, sim, é uma obrigação do Estado e é uma função social dos bancos. Porque qualquer comércio, o banco é uma instituição, né? Ele é uma empresa que visa lucro, ela tem a função social. Então o banco não pode também abrir uma conta só para quem vai conseguir custear, pagar alguma coisa. Aquele cidadão que não tem uma condição econômica boa, ele pode sim, ele tem direito a ter uma conta bancária sem ter com custo zero para ele. Tá certo, então. Tirando dúvidas sobre o direito do consumidor. Agora aqui é uma situação que a gente vê muito, né?
O consumidor pode desistir da compra e ter o dinheiro de volta, porque já aconteceu, acontece em alguns casos, você compra em um determinado lugar, a pessoa fala assim, olha, você pode trocar a mercadoria, mas nós não devolvemos dinheiro, não. Sim. O consumidor pode desistir de uma compra e, de repente, pegar o dinheiro de volta. Assim, tem duas situações distintas. Tem aquela compra que você faz direto no estabelecimento comercial e tem aquela compra que você faz por meio telemático, na internet, no WhatsApp, enfim. Aquela compra que você vai em loco na empresa e escolhe o produto, não há essa condição de você devolver o produto e você ter o dinheiro ressarcido. Apenas quando esse produto que você comprou, de certa forma, ele tem um vício. Qual que é o vício? Talvez ele está vencido, talvez ele é impróprio para a saúde. Aí sim, não. Cheguei e comprei um produto aqui, talvez um brinquedo, e esse brinquedo estava pontiagudo com um ferrinho para fora. Então, como esse bem, esse produto adquirido vai causar algum dano a alguém, você pode sim voltar na empresa, comprei esse produto aqui e ele está impróprio, que seja para consumo, para uso, o comércio ele tem que te devolver esse dinheiro. Nessa condição, você pode sim ter a devolução do dinheiro, desde que seja para uso impróprio, consumo. Você vai comprar um leite condensado, ele está vencido. Como é que você vai usar aquele produto vencido? Aí você vai no supermercado, eu quero meu dinheiro de volta, não quero mais esse produto. Então tem essa possibilidade sim, só nesses casos. De resto, é só questão de troca e entre outras coisas aí que a gente vai deliberar sobre isso. Num oferecimento de Massa Dourada, panificadora Massa Dourada, também Meta Contabilidade, Açougue do Neguinho, está no ar o nosso Prosa e Café, hoje com o Dr. Rumenig, tirando as dúvidas com relação ao direito do consumidor. Você tem muitos direitos como consumidor e você também tem muitos deveres. É importante que esteja ciente e atento com relação aos direitos e também com relação aos deveres. Eu quero perguntar para o Dr. Rumenig agora. Suponhamos que o consumidor se sentiu enganado, né, com uma propaganda. Isso tem muito em rede social. A pessoa compra pela internet, né, aí lá está um produto muito bonito e tal. Aí quando chega não é nada daquilo. A publicidade muito bem feita e tal. Como que o consumidor deve proceder diante dessa situação de se sentir enganado em relação à publicidade ou à propaganda do produto? Então, Douglas, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor ele protege, o objetivo do Código de Defesa do Consumidor, como o nome é bem claro, é defender o consumidor. A partir do momento que você se sente enganado, passa uma propaganda lá na televisão, na internet, do produto X. Você vai até a loja para comprar aquele produto. Só que depois você descobre que não é nada daquilo que foi oferecido pela empresa. Então, assim, foi uma propaganda totalmente enganosa que levou o consumidor ao erro. Então, assim, nesse caso, independente de vício ou não, se o produto está estragado ou não, se não é aquilo que foi informado na propaganda, um exemplo aqui, você vai comprar um celular, aí na propaganda fala, não, a bateria dele dura 36 horas. Tem celular que eles falam que dura 5 dias. Você comprou, você começou a utilizar, não, só dura 2 dias a bateria. Então você foi enganado. Então você pode pegar esse produto, ir até o local que você comprou e devolver o produto sim. Independente de qualquer vício, por conta que você foi um consumidor enganado. Então você pode sim devolver. E não tem choro para a empresa, não. Ninguém mandou a empresa induzir o cliente ao erro. Então, a gente pode, sim, devolver esse produto aí. No caso da publicidade também, doutor, acontece às vezes das lojas, elas, nos cartazes, colocar o preço num valor errado ali. Vamos supor, muito abaixo do que realmente o produto vale. Se o consumidor vê um preço desse, quer ir lá na loja, é verdade que o dono da loja tem que vender, a loja tem que vender o produto pelo preço que foi anunciado erroneamente? Ô Douglas, então, é até engraçado. Teve uma situação dessa, foi na Casas Bahia. Tinha aquela propaganda, quer pagar quanto? Aí o cara chegou lá, quer pagar X centavos. Quero pagar X centavos, enfim. Ele conseguiu depois judicialmente comprar aqueles produtos e pagando aquele valor que ele entendeu. Porque assim, quando faz aquela propaganda que viralizou na época, quer pagar quanto? Bem, ele conseguiu. O que a gente tem que analisar? No direito, a gente fala do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Seria o senso, todo mundo tem que ter um bom senso. Então tem uma televisão lá de 52 polegadas. Aí colocou o preço dela lá de R$200. Sim, a gente não faz sentido você querer comprar uma televisão de 50 polegadas por R$200. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Nesse caso, eu não vejo a mínima possibilidade, porque a gente constatou que tem um erro material. Agora, a televisão, o preço normal dela é 5 mil. A loja coloca 3.500, tá dando aí quase 70%, é 70% do produto. Aí eu já entendo que a loja tem que vender por aquele preço.
Porque não é uma coisa que você bate o olho e você vê que está equivocado. Porque pode ter aquela diferença, considerando o lucro e tudo mais. Então, assim, se o preço for ele tiver lançado de forma errônea, mas ele for próximo daquela realidade, do valor real do produto, eu entendo que a empresa tem que manter sim. Agora, é um preço totalmente fora da curva, não faz sentido. Um carro de 100 mil, o cara coloca lá 10 mil, porque faltou um zero. Uhum. Você não vai querer comprar o carro por 10 mil, porque assim, é um erro notório, a gente chama de erro material. Então, os tribunais já têm entendido que, nesse caso, a empresa não é obrigada a... Ela pode até levar, talvez, uma multa do PROCON, etc e tal, mas ele não é obrigado a vender aquele carro que vale 100 mil por 10 mil por conta de um erro material. Então, a gente tem que ter a proporcionalidade e a razoabilidade daquele produto se está próximo. Agora, é um preço próximo, se errou, meu amigo, a empresa tem que vender sim. Aí tem que vender. Tem que vender, mas desde que seja observada essa proximidade com o preço real do produto. Tá certo, então. E você, tá tirando as suas dúvidas com a gente aqui no nosso Prosa Café de Crixás? Dr. Rumenig, ele é bem categórico nas respostas, tem domínio do assunto, sabe o que está dizendo, e se você tiver dúvida, vai digitando aí pra gente. Então, suponho que eu compro, agora já mudei a pergunta aqui. Produto apresentou defeito em menos de uma semana de uso. O consumidor pode devolver. Sim, vamos lá, questão de produto com defeito. O produto viciado, que ele tem vício, ele pode, se tiver naquelas condições que ele está impróprio para o consumo ou para o uso, igual eu disse anteriormente, ele tem que ser devolvido de pronto. Primeira situação. Chegou lá um produto vencido, um arroz está vencido. Não, chegou lá, você tem que... Tá aqui o produto e você troca ou me dá o dinheiro, direito seu. Segundo ponto, você comprou um produto, um celular. Celular que está com vício, às vezes a tela veio estragada, não necessariamente que a empresa tem que trocar esse celular seu. O que o Código de Defesa do Consumidor fala? Eu comprei um produto viciado, desde que esse vício não vai acarretar dano à saúde, a empresa tem 30 dias para solucionar seu problema. Nesses 30 dias tem algumas opções. Ele conserta o produto, ele troca o produto para você por um outro, ou então ele vai contabilizar qual que é o defeito daquele produto e fazer um ressarcimento para você. Então, não necessariamente um produto com vício tem que ser trocado. Ainda mais se for lá em loco. Porque tem uma diferença. Quando você compra um produto pela internet, porque às vezes tem essa dúvida de 7 dias, por quê? Você comprou um produto pela internet, o produto chegou, você tem 7 dias sim para devolver o produto. Porque você não escolheu o produto. Agora, quando você vai na loja, tem a opção de escolher o produto A, B, C ou D, você não tem, cheguei em casa, agora eu vou trocar. Isso aí não existe. Isso é ilusão, é criar essa historinha para lá. A empresa tem. Você foi na loja, comprou, escolheu, você só pode trocar se ele tiver um vício. Foi sua pergunta. Mas a empresa tem 30 dias para solucionar esse vício. Se ela não solucionar esse vício, ela tem que te dar um produto novo, ou então tem que dar um abatimento proporcional àquele... O exemplo é que essa geladeira fica mostrando ar de loja. Às vezes tá um ranhadinho, etc e tal. Às vezes você não compra, quando chega na sua casa, ele tá arranhado. 30 dias pra você consertar. A loja não tem essa geladeira mais. O que a loja vai fazer? Não, então eu vou te dar um desconto aí de X reais compensando esse arranhado que tem lá. Mas a empresa tem esses 30 dias. Desde que não seja adquirido pela internet. Ressalto, pela internet, o produto chegou, 7 dias para você, se você não gostou do produto, devolver. E se ele for impróprio para o consumo, tem que trocar na hora, porque ninguém é obrigado a ficar com a coisa que vai lhe fazer mal, que vai dimensionar a sua saúde. Tá certo, então, esclarecendo todas as nossas dúvidas com relação a direitos do consumidor. Se você comprou alguma coisa aí na loja, viu que você estava comprando, entendeu aí, né? Viu que você estava comprando, esse já não pode trocar simplesmente por trocar. Agora, comprou pela internet, é interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa chega, recebe um produto com algum defeito e fica assim, sem saber o que fazer, né? Sim, pela internet, meu amigo, 7 dias. Chegou em casa pela internet da Shopee, da Shein aí, de onde for, 7 dias você tem o direito. Não gostou? Mesmo endereço que veio, você vai no correio, posse, devolve e eles têm que devolver seu dinheiro. Isso aí não tem dúvida, não tem divergência, não. Só devolve, por quê? Porque eu não gostei da cor. Não, porque eu acho que ficou ruim. Você não tem que explicar. Eu não gostei dela no corpo, da roupa, do celular, do brinco, do sapato. É direito seu. Você não precisa nem se falar. Eu só quero devolver porque eu quero devolver. Dentro do prazo de 7 dias. Pronto, não tem discussão. Simples assim. Chegou, não gostou, devolve. E vamos seguindo por aqui. Agora, nós vamos falar sobre um período de pré-campanha, né? Tá aí, agora é a hora de escolher os candidatos, os pré-candidatos, prefeito, vereadores. E aí começa o pega-pega, né? Então eu quero tirar, embora essa não seja a sua área de atuação, né? Mas como um bom advogado informado que você é,
vai estar passando informações precisas para a nossa comunidade. Atenção, pré-candidatos a prefeitos, pré-candidatos a vereadores, fiquem atentos nas dicas do Dr. Rumenig, porque eu vou te contar um negócio, tem muitos peguinhas aí, não tem, doutor? Sim, sim. Então, ó, os pré-candidatos, eles podem dar entrevistas em rádio, televisão, podcast, enfim, a entrevista está liberada para os pré-candidatos. Sim, Douglas. Então, esse período da pré-campanha aí, tá liberada essa questão de podcast, entrevista, tá tudo liberado para pré-candidato nesse momento, no que tange a questão informativa, esclarecer alguns pontos. Então, ele pode sim dar entrevista em qualquer meio de comunicação aí, não tem problema algum. Não é vedada essa conduta. Então quem você quiser convidar aí, pré-candidato a prefeito, vereador, você pode convidar aí, tá liberado para vir no podcast do Douglas Faria aí. Pronto, liberou. Era isso que eu queria saber. Minha preocupação mais era essa. Então agora já tá tudo certo. Tá liberado. Tá tudo liberado. Agora, vamos supor que o pré-candidato chega e faz uma promessa para você. Olha, se eu for eleito, você vai ser meu assessor, você vai ser meu... A gente tem muito isso, né? Sim, sim. Se eu for eleito, você vai ser o meu advogado, representante jurídico. E aí, pode fazer promessa assim ou não? Ô Douglas, a promessa, cara, ela não pode ser feita em momento algum. Não. Você não pode prometer benefício nenhum pro seu candidato, pro Atenção. seu eleitor, né? Atenção. Então, assim, o que o eleitor ele tem que visar? Ele tem que visar o projeto do candidato. O projeto ele pode apresentar. Agora, a promessa, ela não pode nem na pré-campanha, nem na campanha. A partir do momento que você promete qualquer coisa para o eleitor, isso é crime eleitoral, inclusive sob pena de cassação de um eventual, se ele for eleito, enfim, de cassação de mandato. Caracteriza uma compra de voto. Caracteriza qualquer benefício econômico, qualquer proveito econômico, não necessariamente o dinheiro, qualquer benefício que o cidadão ele vá ter, seja por meio de uma promessa, não, vou votar no doutor fulano, porque ele me prometeu isso. Então, sim, isso é vedado em qualquer momento da campanha e da pré-campanha. É configurado crime eleitoral sob pena do candidato eleito não ser diplomado. E se for diplomado, perder ainda, ser cassado esse diploma dele, numa ação posterior aí. É crime, viu, galera? Cuidado. Então, atenção. Não prometer nada, não. As promessas podem fazer você perder até se for eleito, perder até o mandato. Você perde o mandato e perde mesmo, ainda mais caracterizado esse benefício aí. Até porque eleição, política, escolher voto, isso é coisa séria, né? As pessoas não podem levar pelo lado da brincadeira, né? Não, com certeza. E eu acho que a gente está num momento assim que a informação hoje já está bem difundida por conta das redes sociais. Então, o cidadão hoje, Douglas, ele não pode alegar desconhecimento, não. Ah, eu votei porque eu não sabia. Mentira. O cara hoje, ele só é mal administrado, enfim, a cidade é mal gerida pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo, se o cidadão quiser, porque a informação, ele tem informação, chega. Na época dos nossos pais lá, isso era diferente. Quando você vem, talvez, 3 eleições atrás, ninguém sabia de nada. Era só a informação TV e rádio. Só TV e rádio, e sim. Então, hoje em dia não, meu amigo. Se o eleitor quiser, ele tem essa informação. Se ele quiser analisar o candidato a candidato, ver o perfil, ele tá muito fácil, a informação tá muito fácil. Então o eleitor hoje ele não é enganado mais não. Ele vota mal se ele quiser, ele tem um mau administrador se ele quiser. Pelo contrário, se ele votou ruim é porque ele quis votar ruim. Ele não pode depois reclamar, eu não sabia. Mentira, ele não sabe. Basta o celular, hoje todo mundo tem celular, minha avó tem celular. Então, você entra no celular aqui, informação, vou procurar Douglas Faria, meu pré-candidato a prefeito. Como é que é o Douglas? Eu jogo aqui no Google que aparece quem é o Douglas, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. As informações, elas estão bem expostas aí ao público, ao eleitor. Então, o eleitor, ele só é mal informado se ele quiser. Pelo contrário, tá bem aí. E conto de fada acabou, meu amigo. Esse daí de voto de curral aí... Já era. Já era. Só se o cidadão, o eleitor, ele quiser ser enganado mesmo. Muito bem. São as informações que vão chegando e a pessoa vai digerindo, ou seja... Eu me lembro de uma época, porque muito se fala em compra de voto, em época de eleição e tudo, né? Isso não é só aqui em Crixás, isso é geral. Não estou dizendo que aqui haja isso, até porque eu nunca presenciei. Mas em outras cidades, sim, já vi falar também, e a pessoa fala assim, olha... E as pessoas, elas eram enganadas, né, doutor? Fala assim, olha, você vendeu um voto, tem que votar porque o cara tem acesso lá na sua urna. Sim, sim. Então, na época da TV e rádio, né, que não era disseminada essas questões na televisão e no rádio, o eleitor ele era enganado. Agora, como você mesmo explanou muito bem, a pessoa só é enganada hoje se ele quiser, né?
Uma época atrás, eu sei que o pessoal fazia, é muito engraçado. Você chegava lá para comprar o voto do camarada. Aí você perguntava para ele, qual zona que você vota? Zona tal, Urna tal? Urna tal. Ele, não, depois que você votar aqui, você vota e me traz o comprovante. O que o eleitor fazia? Ele ia, votava para comprovar, ele entregava o comprovante. Porque quando você vota, sai um comprovante pequenininho, não sai? Assim. Uhum. Você entregava o comprovante para o candidato. Falava assim, eu votei. Porque quando eu falo assim, eu vou lá na seção X conferir se eu voto lá. Conferir, justamente. E quando você volta muito tempo atrás, o pessoal mais antigo, mais leigo, essa época assim, o pessoal era leigo, dentadura, pediu uma dentadura, eu vou te dar a parte de dentadura agora, e se eu ganhar a eleição, eu te dou a parte de baixo. Tem até uma questão da botina, te dou a botina da direita e depois a botina esquerda. Então isso acontecia muito, isso é passado, isso não pode acontecer hoje. O eleitor que ele vota por cada um botina, não pede uma botina e acha que o cara vai confirmar, vai conseguir saber se ele votou ou não, é porque ele quer ser enganado. A urna não revela em quem votou, não. Na urna é só você, só Deus que sabe. Inclusive, nem o selfie não pode na urna. Então, só Deus e você. Você vota quem você quiser e vão parar de vender voto. Você não leva ninguém pro futuro, não. Doutor Rummenigge, advogado, está aqui tirando as nossas dúvidas, esclarecendo tudo. Doutor, pré-campanha, né? Nosso assunto aqui. Tá lá assim, ó, hashtag João 2024, adesivo do carro. É permitido adesivo durante a pré-campanha? Ô Douglas, pré-campanha é o assunto do momento, né? Eu acho que realmente o interior aqui... Bomba. Política, chegou aí, o pessoal fica todo mundo feliz, o pessoal gosta da política. Da fala política. Que não vai participar, mas na hora que toca a música andar, tá todo mundo na rua. Mas eu arrumo até briga. Arruma até briga. Mas é bom, é um tempo gostoso. Interior, tudo é evento, né? Então, tudo é evento. Pré-campanha, falou que é um comício aí, falou que é uma folia, todo mundo tá junto. Não, aqui em Goiás, uma pamonhada. Uma pamonhada, então né? Isso é muito bom. Ô, Douglas, a questão do adesivo tá liberado, cara. Tá liberado, Quer ver umas frases que tem? Rummenigge, gente boa, Rummenigge, isso. Nesse aqui eu confio. Nesse eu confio, meu amigo, Douglas Faria, a voz que ama a Crixás. Então, assim, qualquer tipo de adesivo está liberado. Não tem problema nenhum. Até porque, assim, não tem número ainda, se não foi registrado, você não sabe qual é o seu número, então não tem nenhum problema você fazer um adesivo com o nome da pessoa, com o nome. O nome é alguma coisa nesse sentido. Desde que não esteja lá, vote em mim. O resto pode fazer assim, tá liberado o adesivo aí. Pode fazer. É justamente a próxima pergunta. Pode se pedir voto nesse período agora? Não. Na pré-campanha, o que ela difere a pré-campanha da campanha eleitoral, até quando o legislador foi criar isso, eu não sei qual que foi o objetivo dele. Porque a pré-campanha ela é idêntica à campanha eleitoral. A única coisa que não pode na pré-campanha é pedir voto. Senão pode ter o pedido expresso de voto. Você pode falar sobre seus projetos, eu tenho um projeto aí, até esse dia eu postei negócio do anel viário em Crixás, que tá um absurdo aqui, esse trânsito aqui tá difícil. Então, assim, eu eventualmente aí, se eu fosse pleitear algo assim, era um projeto de campanha, seria melhorar esse trânsito de Crixás. Então, esse projeto, você pode expor esse projeto. Meu projeto é isso, é um anel viário, meu projeto é fomentar o comércio, meu projeto é cuidar dos animais, meu projeto é abraçar o esporte, meu projeto é isso, você pode falar do seu projeto. Agora, pedir voto, meu projeto é esse, vote em mim. A palavra mágica, vote em mim, ela é vedada. Na pré-campanha não pode. Na pré-campanha. Você pode falar tudo, eu sou gente boa, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou isso. Você só não pode pedir o voto. Você pediu o voto, você está praticando conduta vedada aí. Tirar foto com apoiadores, colocar assim, hoje recebendo apoio, postar na rede social, visita na casa de fulano, tudo isso está permitido. Tudo está permitido. Então você tem que cuidar, assim, recebendo um apoio, às vezes Às vezes está ferindo um pouco. Posto uma foto lá, tô aqui visitando meu amigo Douglas Faria aqui, conversando com ele, com a família, sobre campanha eleitoral, sobre a política, isso você pode perfeitamente. Agora só não pode, recebi um apoio aqui, porque eu acho que já está entrando muito na seara da campanha. Você está demonstrando para a sociedade que o fulano está te apoiando, que demonstra força e extrapola um pouco. Agora, de resto, tá tudo liberado. Só pedir voto e falar, a partir de você. Agora, se o cara quiser colocar lá, eu apoio o Dr. Rummenigge, eu apoio o Douglas Faria, isso aí é tranquilo. Agora eu colocar... cidadão, né? É o cidadão. Agora o candidato colocar, não, eu tô aqui recebendo o apoio do Douglas Faria. É meio estranho, soa estranho. Então acho que é melhor evitar isso. Só coloca uma foto, tá aqui Douglas Faria, meu amigo de longas datas, um cara conhecido no rádio aí, na região e tudo mais, não tem problema nenhum. É porque se a pessoa arruma muito problema no período de pré-campanha,
Aí depois, quando supõe que a pessoa vai lá, participa da campanha, ganha, dá trabalho demais depois para os advogados também. Dá trabalho. Sim, é bom para advogado vai ganhar dinheiro, né? Mas assim, a vida, Douglas, tudo é tempo e é energia. Então, se na pré-campanha você começa com esses problemas, aí o que acontece? O seu concorrente vai te denunciar. Vai. Isso é na justiça eleitoral é muito rápido, os prazos são em horas, então vai tomar muito seu tempo. Então, essa energia que o candidato tem, o tempo que ele tem para pedir voto, ele vai estar respondendo uma denúncia que ele recebeu lá na justiça eleitoral. Então, nossa, hoje ele tinha meia hora para fazer uma visita para o Douglas. Ele está lá respondendo denúncia, conversando com o advogado dele para explicar o que ele fez. Então é melhor evitar, porque na hora da campanha mesmo, o seu tempo, sua energia, tem que ser para pedir voto, né, amigo? Porque ganha eleição é voto. Então, assim, evita essas dores de cabeça, você vai ganhar tempo, e você ganhando tempo, você tem tudo para ganhar a eleição. Porque eleição é andar, é conversar com a população, é sentir o desejo do cidadão, entender os problemas da sociedade, para você poder ter uma boa gestão. Então evita esses problemas, tanto para sua campanha, quanto se porventura for eleito, questão de multa. Multa é só R$5.000, uma multa aqui, outra lá, de repente tem que pagar aí R$100.000 de multa eleitoral. Vale a pena? Não vale. Então é melhor evitar do que ter que remediar. Ter que remediar, é verdade. Nesse período agora, começa a aparecer pessoas que a gente não via há muitos anos, né? Há 4 anos, por exemplo, que são os candidatos. O que o senhor tem? O que o senhor diria para essas pessoas que só aparecem a cada 4 anos? Ô Douglas, então, a gente tem que saber diferenciar, cara, o político que ele quer o bem da cidade e o político que ele tem aquilo como profissão. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou ferir algumas pessoas. Mas aquele político que só aparece de 4 em 4 anos, aquele cara que ele escolhe a política como profissão. Eu não concordo com isso. Então, se aquele cara que sumiu de você, ele aparece só de 4 anos para pedir seu voto, sai fora. Não é assim. Porque se ele realmente gostasse de você e da cidade, ele estaria ali na sua casa. E aí, Douglas, qual que é o seu problema? O que você acha que a gente pode... Um vereador, por exemplo, ele chega na sua casa, Douglas, o que você acha que pode melhorar no seu setor aqui? Eu vou levar para o prefeito. Agora o cara some de você, desaparece. Aí no dia da eleição ele vai pedir seu voto. Esse é um político profissional. Ele usa aquele mandato ali para receber, oferir lucro e viver daquela renda. Ele não está preocupado com a cidade. Porque o cara, 4 anos, ele some. Ainda mais um vereador aqui. O vereador é que puxa o prefeito, ele fiscaliza. Ele nunca apareceu para você, de repente ele brota lá. Opa, Douglas, quanto tempo, meu amigo? O que você está fazendo aqui? Não, eu impedi seu voto. Então, assim, sai fora desse político aí, porque ele não está com nada, não. Ele está usando aquilo só para oferir lucro e viver e ter uma renda. A profissão dele, qual é a sua profissão? Político. Então, assim, o cara que escolhe ser profissional da política, ele já está. Ele tem meio caminho na gestão dele. Tá certo. Doutor, o cidadão que vende o voto, ele está cometendo um crime? Está cometendo um crime. Da mesma forma que o cara que compra o voto comete o crime, o cidadão que vende o voto, ele comete o crime também. A gente está falando de corrupção ativa e corrupção passiva. Ativa é quem compra, passiva é quem vende. Então tem que ter muito cuidado. Mas o grande problema, Douglas, não é nem essa questão do crime, até porque a tipificação dele não vai te deixar preso. Mas é o que você está colocando em jogo. A partir do momento que você vende seu voto, meu amigo, você fica refém daquilo. Como é que você vai cobrar do seu vereador depois que ele está você não está fiscalizando o prefeito? Meu amigo, calma aí. Eu comprei seu voto, você lembra? Então, a partir do momento que você vai lá, você faz seu voto, ele virar dinheiro, você perde todo o poder de cobrança. Então, por isso que às vezes o cara fala, a política é corrupto. Corrupto, caramba. Corrupto é quem vende o voto, que submete a 50, 100 mil reais para ficar refém de 4 anos de um político que não está nem para a cidade. Então, assim, além de ser crime, ele traz muitos malefícios para a coletividade. E o ser humano, embora você nasça indivíduo, você vive em coletividade. Então, a partir do momento que a sua parte individual, você aceita vender um voto, você está esquecendo da coletividade, você vai ferir todo mundo ali, vai faltar saúde, vai faltar educação, vai faltar infraestrutura, vai faltar limpeza na cidade. Então, assim, essa parte de vender voto, eu acho que tem que ser além da questão do crime. Porque o crime, você contrata um bom advogado, você resolve. E os prejuízos ficam para a sociedade. Aí você fica, aquele prefeito, aquele vereador, ele não faz nada. Não faz, mas você vendeu o seu voto. Você concorreu para aquele gestor ruim que está administrando aquele gestor, para aquele vereador. Então, assim, não vamos vender voto, não. Não resolve o problema de ninguém você vender um voto, que seja por R$1.000, R$2.000, só aquele momento. E os 4 anos você vai ter que... Aí você vai no hospital, não tem assistência à saúde. Aí você vai ter que ir a Ceres, que é o local mais próximo. Esse dinheiro que você vendeu o seu voto, você vai ter que gastar para ir até a Ceres, uma educação de qualidade, um transporte, uma cidade segura. Então, eu acho que passou dessa fase de vender voto. Eu acho que a gente tem que avançar. A gente está no século aí
quantos anos que a gente está depois de Cristo aí, até hoje está vendendo voto. Cidadão tem que largar de ser bobo, tem que ser mais inteligente. Tem que pensar no coletivo. Tem que pensar no coletivo. Então, tá certo. Até quando vai esse período de pré-campanha? Até a data que finaliza e parte para a campanha mesmo? Seguinte, as convenções que a gente fala, que é quando vai definir quem são, porque até então, o nome é bem claro, pré-candidato, até então ninguém é candidato. Muito embora o pessoal esteja explicando os projetos, conversando com a sociedade, você só se torna candidato depois que você passa pelas convenções, o diretório vai registrar seu nome como candidato, vai escolher o número. Então, de 20 de julho a 5 de agosto, são as datas das convenções. Então, nesse período, todo mundo é pré-candidato ainda. A partir do dia 6, que começam os registros, você informa o Poder Judiciário, você manda a ata para o sistema, aí sim, você já passa a ser candidato. Então, a gente fica entre essa data, de 20 de julho até 5 de agosto, que é o período das convenções. Nesse período aí, então, todo mundo é pré-candidato. Venceu esse período, você já passa a ser candidato, você é registrado. Você é um período para registrar, que depois das convenções tem mais ou menos cerca de 10 dias, você vai registrar, então você já é candidato. Eu entendo que até as convenções você é pré-candidato. A partir do momento que registra seu nome como candidato na ata do partido, você não é pré-candidato mais. Agora você já é candidato, inclusive você vai ter até um número. Número tal, X tal. Esse é o número do candidato Douglas Faria, que agora ele não é pré-candidato, mas agora ele é candidato. Muito bem. Quando a empresa vai contratar um funcionário, ela exige ali uma série de vamos supor, tem que ter experiência em área tal, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Principalmente quando é um cargo de administração, de gestão. Sim. No nosso caso, na política, não exige nada. Você é um cidadão comum, às vezes tem casos de pessoas até que não tiveram a oportunidade de estudar, mas eles são votados e têm alguns cargos para representar o povo. Ou seja, para administrar uma empresa, precisa de ter muitas qualificações. Para administrar algum órgão público, não exige nada. Não é exigido nada. Sim. Quando a pessoa se propõe a candidatar. Qual que é a sua visão com relação a isso, doutor? Douglas, então, eu acho que às vezes a política está muito abandonada. Abandonada assim, as pessoas boas, elas não querem entrar. Porque criou-se assim, uma ideia que política é malandro, que política é isso, que política é aquilo. Esse dia até postei no meu Instagram, cara, fiquei até surpreso. Qual que era a importância do vereador para a sociedade? Por quê? Porque às vezes eu percebo que o cidadão ele vota por votar. Quando você pega um cargo público, Douglas, é alguém que vai te gerir, meu amigo. Então, assim, alguém que vai te representar. Ninguém quer ser representado por uma pessoa boba. E quando eu falo bobo, meu amigo, não é na questão de oportunidade de estudo. Porque assim, hoje eu tenho pós-graduação, eu tive a oportunidade de estudar, sou graduado. Mas tem pessoas que não teve essa oportunidade de estudar. Então, assim, você não pode medir ninguém pelo estudo que ele tem. Às vezes tem um cara que ele tem só até segundo ano, terceiro ano, que ele tem muito mais sabedoria do que um cara que frequentou uma graduação. Mas o que você tem que analisar no seu candidato ali? Primeiro, se ele é um cara honesto. E segundo, se ele é um cara que ele vai te representar. Peraí, eu vou votar no João lá. Será que aquele cara tem autonomia para falar por mim? Então acho que a pergunta tem que ser essa. Peraí, eu votei no João. O João é meu representante. Será que na minha condição aqui, o João ele é meu representante mesmo? Será que... Porque seu representante, o nome é claro, ele vai falar por você. Então basta fazer uma leitura. Aquele cara que vai falar por mim, que vai me representar perante os órgãos lá, ele tem capacidade para isso? Tudo bem que o cara tem que ser inteligente, tem que ser perfeito no português, nada disso. Mas o cara que ele não teve acesso aos estudos, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma noção, rapaz, eu tenho essa dificuldade aqui, mas eu vou procurar pessoas boas que vão me assessorar através das minhas ideias, da sabedoria que eu tive com a vida, do acesso que eu tenho à população, do grupo que eu represento, para eu poder representar ele da melhor forma. Então esse candidato ele tem que estar preparado. Mas essa preparação não é só advinda de faculdade, né, de um banco disso, mas não, sabedoria da vida e do cara querer mesmo. E se eu tenho dificuldade, se eu não entendo de processo legislativo, e eu fui eleito vereador, o que eu tenho que fazer? Quando eu ganhei, já vou procurar estudar aquilo, eu vou ler sobre aquilo. Eu posso não ser o mais expert naquilo, mas eu tenho que saber. Por quê? Porque eu vou representar o Douglas. Então, quando o cara vai votar, ele tem que pensar assim, rapaz, sabe aquele candidato que vai falar por mim, ele me representa? Se você entende que ele te representa dentro da sua razoabilidade ali, seja feliz. Agora, se eu não deixo ninguém falar por mim, falo, mas como é que esse cara vai falar por mim? Ele não sabe nada. Ele não sabe o que acontece, ele não sabe isso, ele não sabe expressar, ele não sabe falar.
Então, acho que tem que fazer essa... Não vamos nivelar por faculdade, por banco de escola. Vamos nivelar, o cara me representa, ele tem capacidade intelectual, cognitiva para isso? Se você acha que ele tem, seja feliz. Mas depois você não pode cobrar quando faltar lá na frente aquele ato que dependia do inteligente, de uma coisa mais intelectual, mais cognitiva, e cobrar do cara, sendo que você elegeu aquilo. Já sabia. Já sabia da dificuldade que ele teria. Eu me lembro, eu não estou aqui defendendo partido nem nada, mas na época de eleição todos nós temos um lado, né? Eu respeito o lado de quem, lado A ou B eu respeito. Mas eu me lembro da época que a Dilma Rousseff foi presidente do Brasil. Gente, aquela mulher falava cada asneira. Sim. Que eu falo, meu Deus, como que a gente coloca uma pessoa dessa para nos representar? Né? E acaba que a gente passa vergonha, porque eles falam, nossa, que ele é o representante de... Eu tô dizendo, não é aquele vocabulário rebustado lá, aquele cara fala bonito e tudo mais, mas sim, o cara ele tem que saber falar, ele tá representando alguém. Repito mais uma vez, o cara não precisa falar bonito, com eloquência bacana, mas ele tem que saber o que ele tá falando. É meu representante. Sim. Você tem que ser bom no simples. O simples te leva em qualquer lugar, mas tem que ser um simples bem feito. Rapaz, aquele Douglas ali, o cara é bom. Você percebe que às vezes ele não fala, não tem aquele linguajar mais rebuscado, etc e tal, mas quando ele fala eu entendo, ele sabe aquele problema que o país está vivendo. Ele não está te passando vergonha. Então, quem te representa não pode te envergonhar, porque ali tem alguém por trás. Todo representante tem uns representantes que estão atrás dele. Então, ele passa em vergonha em conjunto. Justamente. Estamos aqui no nosso Prosa e Café com o Dr. Rumenig. E você já digitou sua dúvida aí? Se ainda não, manda para mim que eu quero falar aqui com ele. Dr. Rumenig comigo aqui no Prosa e Café, num oferecimento de Constrular. Vai construir, vai reformar? Vem para Constrular. Também Aconchego Modas e Criativa, loja unificada. Agora, em breve, novo endereço, tá? Aconchego e Criativa. Tá na moda? Tá na Aconchego. Internet de qualidade, fibra ótica, é aqui na Neto Informática. Potência em Tapaci, Crixá, Santa Terezinha e todo o norte goiano. Doutor, a pergunta de uma seguidora, ela disse da seguinte forma, ó. Doutor, eu recebi uma cobrança no meu horário de trabalho. Eu me senti constrangida. Tenho algum direito? E aí, doutor? Ô Douglas, pergunta boa, hein? Sim, eu sou advogado e empresário. Eu não nego para ninguém que eu gosto de advogar para comerciante. Então nós estamos no mesmo lado, porque eu também trabalho para empresário. Para empresário. Então, assim, só que o empresário tem que respeitar o direito do consumidor. Com certeza. Então, assim, o fato do consumidor estar devendo, estar inadimplente no comércio, não gera ao empresário, ao dono da empresa, ele fazer uma cobrança abusiva, uma cobrança vexatória. O que o Código de Defesa do Consumidor ele nos fala? Que a cobrança ela não pode ser invasiva, ela não pode expor ninguém a nada. Você está me devendo, eu chego lá, ô Douglas, mês todo mundo, sem me pagar, gritando. Você deve tanto, gritando, isso é isso, isso é aquilo. Isso não pode ser feito. A cobrança ela tem que ser feita. Douglas, eu levo muito no direito o seguinte, a razoabilidade e a proporcionalidade. Isso gere todo o direito. Porque a partir do momento que você é proporcional, que você é razoável, você entra e sai em qualquer lugar. Justamente. Então a cobrança ela tem que ser dessa forma. Então, chegou, liga pro cara, boa tarde, tudo bem, que é da empresa tal, o senhor tá com um débito em aberto aqui, ditando, desde tal data. Essa é a cobrança. Você fala, você tem que me pagar, se não é isso, não é aquilo. Se o cara não pagar, você vai contratar um advogado de confiança e entra com a ação, o Poder Judiciário vai lá, bloquear bens dele, procura bloquear dinheiro em conta. Não é essa cobrança vexatória que vai fazer o cliente pagar. Muito pelo contrário, o cliente que às vezes o consumidor que ele é cobrado de forma vexatória, ele pode pedir às vezes uma indenização. Então, orienta a todos os empresários que o nosso escritório presta serviço. A cobrança ela não pode ser vexatória, ela não pode ser dura, ela tem que ser dentro dos costumes aí. E às vezes você cobrar o cara na empresa é muito sério, porque ele é o ganha-pão dele, é onde que ele está, aí você vai cobrar ele perante os outros funcionários. Então, assim, eu sempre oriento, você vai fazer a cobrança, você manda seu cobrador aí na casa da pessoa, não vai na empresa. Então, eu não concordo com essa parte, e o Código de Defesa do Consumidor também, eu concordando ou não, ele fala que não pode. A cobrança vexatória, que vai humilhar, que vai expor o consumidor, ela não pode existir, não. E aí, no caso dessa nossa seguidora que ela se sentiu constrangida, ela vai ter que... O que ela pode fazer? Ela pode entrar na justiça? Sim, ela pode entrar e pedir um dano moral, uma compensação pelo dano sofrido, pela vergonha que ela passou. E às vezes o valor que a pessoa foi lá cobrar nem vai dar para menor do que a indenização do dano moral. Agora, uma que é campeã de
campeã de comentários, compra pela internet. Ó, doutor, eu comprei pela internet um secador de cabelos, mas recebi no lugar uma lanterna. Chega a ser engraçado, né? Se a pessoa comprou um secador, recebeu uma lanterna. E aí, o que faz? Douglas, então, a compra pela internet, você tem um prazo de 7 dias para poder realizar essa devolução. Nesse caso aí, você comprou um secador, chegou uma lanterna, você vai entrar em contato com a empresa, pedir tal coisa, tá aqui, demonstrar que você... É importante o consumidor ele guardar tudo que ele... Essa documentação. Não, eu fiz o pedido lá de uma lanterna, printa a tela do celular e guarda. Ele vai falar, não, peguei aqui, ó, o pedido aqui, ó, foi um secador e chegou uma lanterna. Eu comprei um secador assim, tá aqui, vocês mandaram uma lanterna. Você vai pegar essa lanterna, vai mandar de volta para o mesmo endereço que veio, que era de onde ele veio. E a empresa tem que mandar um secador para você, sob pena de incorrer em dano moral e ressarcimento dos valores que foram pagos para aquela empresa. Mas o primeiro passo é entrar em contato com a empresa porque às vezes o pessoal erra também, né? Você imagina quantos milhões de compras são realizadas pela internet. Por isso que o legislador ele foi muito inteligente a deixar esse prazo 7 dias. Porque é muito mais fácil pela internet errar um produto do que quem está no comércio local. Porque no comércio local, sim, a abrangência é bem menor. Agora pela internet são quantos milhões de compra de forma instantânea. Então, às vezes a empresa mandou de forma equivocada também. Então, o primeiro passo, entra em contato. Agora você vê que foi malandragem, foi má fé da empresa, você contrata um advogado para poder reparar esse dano, entrar com ação contra quem te vendeu esse produto de forma equivocada. Tá aqui uma dúvida também bem curiosa. Chegou aqui para a gente o seguinte, ó. O meu carro funciona a diesel. Fui abastecer, o frentista, por desatenção, colocou gasolina. Quem fica com o prejuízo? Quem fica com prejuízo? Outra coisa de direito também, assim, que eu acho que o cidadão tem que tratar, que você leva ele para a vida toda. Quem causa prejuízo ao outro, ele tem que reparar o prejuízo. Seu carro é flex, correto? Inclusive tem lá quando você vai abastecer, tem um negócio lá, esse carro é flex, tem umas informações lá. Tá informado lá, né? O cara abasteceu diesel, obrigação de quem errou. Quem errou tem que reparar. Se for o frentista que errou, no caso a empresa é responsável por ele, a empresa tem que reparar todo aquele prejuízo que foi causado. Devolver o dinheiro, tirar aquele combustível do tanque, se causou algum dano ao carro, tem que ressarcir esse dano. Então, essa responsabilidade é toda da empresa que cometeu esse erro. Quem errou tem que pagar. Leva isso para a vida. Errou, quem errou paga. Então, se o frentista errou, ele está representado pela empresa, outra questão de representante, a empresa tem que pagar o prejuízo que o consumidor teve. Isso aí, como 2 mais 2 são 4. E se esse prejuízo foi muito maior, a empresa vai arcar. Não, o cara pegou e colocou diesel no lugar de flex. Ele foi para Goiânia. Lá em Itapaci, o carro travou tudo. Tem que pagar táxi, tem que buscar, guincho. Tem que pagar hotel, guincho. Tem que pagar toda essa despesa que o consumidor teve por conta do erro do empresário. Então, tem que ter muito cuidado aí no que tange é isso aí. Tem que estar sempre muito atento, né? Assim, o empresário ele tem que estar bem atento, porque senão ele incorre em erros aí que custa caro. Agora vem uma questão aqui de um seguidor sobre aposentadoria. Doutor, quero me aposentar. Nunca tive carteira assinada. Preciso de um advogado? Então, Douglas, advogado eu acho que tem que ser obrigatório. Todo mundo na vida tem que ter um advogado de confiança. Porque sempre precisa. Se tivesse um advogado aí, muitos erros seriam evitados. O INSS ele é uma espécie de seguro, tanto é que você é considerado segurado. Quem tem um vínculo no INSS ele é considerado como segurado. É como se fosse uma espécie de seguro. A pessoa que nunca trabalhou de carteira assinada, ela nunca contratou um seguro. É igual seguro de carro. Você está indo no seu carro, você bate o carro. Você vai acionar o seguro. Você só aciona o seguro se você tiver, ué. Como é que você vai acionar um seguro que você não contratou? E é o caso do INSS. Você nunca trabalhou de carteira assinada. Você nunca contribuiu. Como é que você vai acionar esse seguro INSS? Não tem como, entendeu? Então, não necessariamente o fato de você trabalhar de carteira assinada, que você pode contribuir de outras formas. Você vai no INSS, pega um carnezinho, você pode ser contribuinte facultativo. Então, assim, mas você tem que contratar esse seguro. Agora, quem nunca contratou o seguro, ele nunca pode aposentar. Ah, mas aí tem a questão seguinte, rural. O rural, muito difícil antigamente, eu trabalhava na roça, uma economia familiar ali para sustentar, ninguém contribuía, ninguém registrava, etc e tal. Então, se tem esse entendimento, se você não trabalha de carteira assinada, em regime próprio, em questão privada, se você era da fazenda, da roça, aí você consegue aposentar de forma aposentadoria rural, desde que realmente tenha trabalhado. Então, você consegue, entre aspas, aposentar
sem ter contribuído. Mas tem que provar a sua função lá, que era uma economia para subsistência. E aquele cara que tem uma chacrinha lá, ia planta para comer, cria um porquinho, uma galinha, aí você é independente de contribuição, você consegue aposentar. Tem uma coisa que chama LOAS, o pessoal confunde muito com aposentadoria. O LOAS, ele é um benefício assistencial. O governo, ele dá para quem? Para pessoas de maior de 65 anos, que nunca contribuíram, que são pobres, no termo da lei, ou para deficiente de qualquer idade. Então, nesse caso, não tem que falar, eu trabalhei de carteira assinada, eu contribuí de forma autônoma, etc e tal. É como se fosse um benefício governamental, não é aposentadoria. Então, fulano ali nunca trabalhou de carteira assinada e aposentou. Não, ele não aposentou. O governo dá um benefício para ele. É como se fosse esse que a gente tem hoje, ok? Cartão cidadão, não, Bolsa Família, aquele auxílio emergencial, o governo deu. Então, o LOAS, porque muita gente fala assim, mas meu tio, meu avô aqui, ele nunca trabalhou de carteira assinada, ele só ficava deitado aqui, ia estar aposentado. Ele não é aposentado. Tanto é que esse pessoal do LOAS, eles não recebem 13º. Esse pessoal do LOAS, ele tem um benefício assistencial do governo, que são para pessoas carentes, ou carentes acima de 65 anos, ou para pessoas deficientes. Tirando o LOAS para aposentadoria, você tem que ter contratado esse seguro. Seja de forma autônoma, seja como o próprio empresário contribui para aquilo. Você tem que contrata o seguro. Lembra que o INSS é um seguro de carro. Você vai lá, contrata o seguro, e quando você precisar, você vai usar ele. Basicamente isso. Muito bem. No oferecimento de Areal Rio Crixás, Meta Contabilidade, os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, os nossos patrões, nós estamos aqui finalizando o Prosa e Café desta quinta-feira. Lembrando que o Prosa e Café está chegando em Crixás e vamos abordar vários temas: política, história de vida, história de sucesso. Se você conhece alguém que tem uma história bonita, que você gostaria de ver essa história contada aqui no Prosa, chama a gente aí. Tá? Segue também nas nossas redes sociais vizinhas, né? O Instagram, Facebook. Entra lá, vai seguindo a gente, você vai estar sempre atento e recebendo aí, aliás, notificação do YouTube, né? Ativa o sininho das notificações, toda vez que tiver o programa você vai saber. Também se inscreve, dá um like pra gente, aperta o joinha aí, que isso é muito importante para nós. Doutor, agora conta pra gente onde é o endereço do seu escritório aqui da cidade de Crixás. Ô Douglas, meu amigo, mais uma vez te agradeço pela oportunidade, é um prazer, assim, você sabe a admiração que eu tenho por você. Porque, obrigado. Primeiro porque você valoriza os comerciantes com esses melhores do ano aí, você é parceiro dos empresários, então assim, igual eu que advogo muito nessa área empresarial, eu sei da dificuldade que é para o comércio local e tudo mais, e você é um parceiro do comércio. Então o Crixás só tem a ganhar com esse podcast aí, muita coisa boa, creio que boas pessoas irão sentar nessa cadeira aqui, muitas histórias de vida, muitas pessoas que venceram na vida. Então, creio que nessa cadeira aqui, nessa mesa aqui, muita coisa boa e bons bate-papos aí irão nascer. Se Deus quiser. Meu escritório, ele fica aqui em Crixás, ele fica perto da Secretaria de Saúde, do lado do cartório de Djalma. Lá é Rua Raimundo Eloy. Então, assim, a gente está à disposição lá para poder esclarecer dúvidas, alguém tiver qualquer dúvida, a gente informar para a população os direitos pertinentes a cada cidadão. Meu Instagram hoje é @rumenigditz, RUMENNIGGEDIETZ. Então, assim, é difícil esse nome. Difícil. Meu pai caprichou. Esse Rumenig, antes de finalizar aqui, da onde que é? Qual é a descendência desse nome? Conta pra mim. Minha família é alemã. Meu bisavô, ele veio da época fugindo da guerra da Alemanha. E Crixás, como foi uma cidade do ouro, eles vieram atrás de ouro e parou no Crixás aqui. Então, aí teve meu avô e meu tio, 2 filhos, né? Então, assim, nosso sobrenome é alemão e Rummenigge era um jogador de futebol da Alemanha. E meu pai sempre gostou de futebol, colocou esse nome em homenagem. Mas eu gosto do meu nome, é um nome forte. Onde fala Rummenigge, todo mundo sabe. Não tem como... Rummenigge vai lá do Crixás. É verdade. Então, esse é meu Instagram. Quem precisar de qualquer dúvida lá, pode chamar, manda uma mensagem lá que eu estou pronto a esclarecer algumas dúvidas aí. Você tinha falado mais cedo que eu sou presidente do OAB, assim, no momento eu estou licenciado da OAB, licenciei agora, um mês atrás, então hoje eu sou presidente licenciado, não sou presidente em exercício. Tive que afastar por alguns motivos aí, questão até de período eleitoral e tudo mais, então assim, hoje eu não sou presidente em exercício do OAB, sou presidente licenciado, até para deixar claro aqui, para não parar qualquer dúvida, mas a OAB
OAB nossa aqui hoje, ela é Crixás, Santa Terezinha, Campos Verde e Irapuru. A subseção de Crixás, ela abrange esses municípios aí. Então é isso, meu amigo. Estou à disposição aqui. Quem precisar de qualquer dúvida, pode nos contactar. Se algum seguidor aí do Douglas Site tiver qualquer dúvida nos temas que foram tratados, abordados, procure um advogado de confiança, que esse advogado vai poder esclarecer, porque como o bate-papo é muito rápido, às vezes a gente fala de forma genérica, mas se tiver alguma dúvida mais específica, procure um advogado de confiança aí. O advogado está aí para esclarecer as dúvidas aí. E se o advogado de confiança for no nosso escritório, também você pode nos procurar, que a gente está lá pronto. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, para esclarecer. E é isso, meu amigo, seja bem-vindo. Bem-vindo não, né, porque você já tem um tempo que você está no Crixás aqui, caminhando conosco. Mas que bom que você tem uma sede aqui, o estúdio ficou bacana. E eu tenho certeza que o Crixás só tem a ganhar com esse podcast aqui. Muito obrigado, doutor, pelas palavras. Fico muito grato. Obrigado também porque você sempre esteve comigo durante o percurso aqui em Crixás, fazendo os melhores do ano, você lá participando. E o povo de Crixás também tem admiração por você, porque reconhece, além da boa pessoa, um grande profissional, né? Você, seu escritório, que sempre vem sendo votados como o melhor do ano. E eu só tenho a agradecer a você e estender, através de você, o meu agradecimento a toda a comunidade crixaense que me recebe de braços abertos. Estamos aqui para somar. Para vocês, os nossos amigos, seguidores, o pessoal que sempre nos acompanha nas redes sociais, obrigado. A gente volta a se falar na próxima quinta-feira com mais uma história aqui no Prosa e Café Crixás. Que Deus cuide de você como Ele cuida de mim e até lá, se Deus quiser.